Bloqueio de saldo em conta digital por suspeita de fraude. Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu sou Larissa Pacheco, advogada, e meu intuito aqui é deixar você, consumidor, sempre informado sobre os seus direitos. Então já se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e compartilhe esse vídeo para que ele possa atingir o maior número de pessoas possíveis. Com o avanço da tecnologia e o aumento da utilização de serviços financeiros digitais, é cada vez mais comum o surgimento de suspeitas de fraude em transações realizadas por meio de contas digitais. Nesses casos, as instituições financeiras podem adotar medidas de segurança, como o bloqueio temporário do saldo disponível em conta, a fim de investigar supostas irregularidades. No entanto, surge a questão: é legal o bloqueio de saldo em conta digital por suspeita de fraude? Em primeiro lugar, é importante destacar que as instituições financeiras têm o dever de proteger os seus clientes contra atividades fraudulentas e garantir a segurança das transações financeiras. Para cumprir essa responsabilidade, elas têm o direito de adotar medidas preventivas, como o bloqueio de saldo em caso de suspeita de fraude. Essa ação tem como objetivo evitar que transações indevidas sejam realizadas e proteger tanto os interesses do cliente como os da própria instituição. No entanto, o bloqueio de saldos deve ser feito de forma proporcional e em conformidade com a legislação vigente. É importante que a instituição financeira tenha fundamentos sólidos para suspeitar de fraude e que essa suspeita seja devidamente fundamentada. Caso contrário, o bloqueio do saldo poderia configurar uma medida abusiva, violando assim os direitos do consumidor. Uma das bases legais para o bloqueio de saldo em caso de suspeita de fraude é o Código de Defesa do Consumidor. De acordo com a legislação, as instituições financeiras têm o dever de garantir a segurança das transações e a proteção dos direitos do consumidor. Nesse sentido, o bloqueio de saldo pode ser considerado como uma medida razoável e proporcional, desde que hajam indícios concretos de fraude e que a instituição financeira adote os procedimentos adequados para a investigação e solução do problema. Além disso, é fundamental que o consumidor seja devidamente informado sobre o bloqueio do saldo e os motivos que levaram a essa medida. A instituição deve fornecer ao cliente todas as informações necessárias para que ele compreenda a situação e possa se defender caso necessário. O consumidor também deve ter a oportunidade de apresentar documentos e evidências que comprovem a legitimidade das suas transações a fim de evitar os bloqueios indevidos e assegurar o seu acesso ao seu saldo. Importante ressaltar que o bloqueio de saldo por suspeita de fraude não pode se prolongar por muito tempo. A instituição deve realizar a investigação de forma diligente e, caso não seja constatada a fraude, o bloqueio deve ser prontamente revogado e o acesso ao saldo deve ser reestabelecido ao consumidor. A demora injustificada na resolução do caso pode configurar uma conduta abusiva e passíveis de sanções legais. Em síntese, o bloqueio de saldo em conta digital por suspeita de fraude é uma medida legal desde que seja adotada de forma proporcional, com base em indícios concretos e em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor. A instituição financeira deve garantir que o consumidor seja informado adequadamente sobre o bloqueio, fornecendo os motivos e permitindo que ele se defenda caso seja necessário. Além disso, a investigação deve ser realizada de maneira diligente, sem prolongar o bloqueio por muito tempo. Para evitar esses bloqueios indevidos, o consumidor também tem responsabilidades. É importante que mantenham sempre as suas informações pessoais e bancárias em segurança, utilizando senhas fortes e não compartilhando dados sensíveis com terceiros. Ao identificar qualquer atividade suspeita em sua conta digital, é fundamental entrar em contato imediatamente com a instituição financeira e reportar a situação. Nesse caso, o consumidor, caso se depare com um bloqueio do seu saldo em sua conta que configure injustificado, é recomendável buscar uma ajuda de um advogado especialista. Esse profissional poderá analisar a situação e verificar se houve a violação de alguns dos direitos do consumidor e auxiliar na resolução do problema. É importante ressaltar ainda que as instituições financeiras devem estar cientes das suas responsabilidades e agir sempre de acordo com a lei.
E caso efetuem de forma abusiva, bloqueando saldos sem uma justificativa plausível ou sem seguir os procedimentos adequados, estarão sujeitas a sanções administrativas e até mesmo a processos judiciais movidos pelos consumidores lesados. Sendo assim, o bloqueio do saldo em conta digital por suspeita de fraude é uma medida legal desde que seja adotada de forma proporcional com base em indícios concretos e respeitando sempre os direitos dos consumidores. E as instituições financeiras devem sempre comunicar adequadamente o motivo do bloqueio, permitindo a defesa do consumidor e realizar uma investigação. E os consumidores têm o dever de zelar pela segurança das suas informações e tomar medidas para evitar as fraudes. Bom, pessoal, era esse o tema de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e deixe aqui nos comentários se você já teve algum problema nesse sentido com a sua conta digital e como você solucionou.